Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui estou eu, mais um dia, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe esse dia chamado hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Arrependa-se. Meu nome é Fábio Santos e se gostar do vídeo, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho de notificações e se for sua primeira vez por aqui, inscreva-se. Será um prazer você fazer parte dessa família. A história da Igreja de Cristo é inseparável da história das tentativas de Satanás de destruí-la. Enquanto desafios difíceis surgiram de fora da igreja, os mais perigosos sempre foram os que surgiram de dentro, pois de dentro surgem os falsos mestres, os mercadores do erro, que se disfarçam como mestres da verdade. Falsos mestres assumem muitas formas adaptadas aos tempos, cultura e também contexto. Aqui estão 5 deles que você encontrará realizando seus trabalhos enganosos e destrutivos da igreja de hoje. Por favor, observe que, embora eu tenha seguido os textos bíblicos descrevendo usando o gênero masculino, cada um desses falsos mestres pode facilmente também ser a mulher. O primeiro assunto seria o herege. O herege é o mais proeminente e talvez o mais perigoso dos falsos mestres. Pedro advertiu contra eles em sua segunda carta, dizendo: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesma repentina destruição. 2 Pedro 2:1. O herege é a pessoa que ensina o que descaradamente contradiz o ensino essencial da fé cristã. Ele é uma figura gregária, um líder natural que ensina apenas verdades suficientes para mascarar seu erro mortal. No entanto, ao negar a fé e celebrar o que é falso, ele leva seus seguidores da segurança da ortodoxia ao perigo da heresia. Desde os primeiros dias da igreja, ela tem sido afligida pelo herege em suas várias formas. Ele continua seus trabalhos malignos nos dias de hoje, às vezes contradizendo a verdade e às vezes fazendo acréscimos a ela. Ele pode reformular a doutrina da Trindade, como Ário fez no 3º século e como os pentecostais unicistas fazem hoje. Ele pode, como Marcos Borges e os outros estudiosos proeminentes, negar o nascimento virginal ou a ressurreição de Jesus Cristo. Também, como as testemunhas de Jeová, ele pode alterar a palavra concluída de Deus, ou como os mormons, ele pode fazer adições a ela. Sempre ele ousadamente adultera a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 1:3. O segundo tópico temos o charlatão, né? O charlatão é a pessoa que usa o cristianismo como um meio de enriquecimento pessoal. Paulo também advertiu em Timóteo para que se guardasse do tal. Se alguém ensina outras doutrinas e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade e a enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim por homens
cuja a mente é permitida e privados da verdade, supondo que piedade é fonte de lucro. 1 Timóteo 6, 3 e 5. O charlatão só está interessado na fé cristã na medida em que esta pode encher a sua carteira, o seu bolso, a sua conta bancária. Ele usa sua posição de liderança para se beneficiar da riqueza dos outros, dos seus fiéis. Engana as pessoas e vende o evangelho da prosperidade para enriquecer a custa dos seus fiéis, dos seus seguidores. Terceiro tópico, o profeta. O profeta afirma ser dotado por Deus para trazer nova revelação que não está nas Escrituras. Novas e alternativas palavras de predição, ensino, repreensão ou encorajamento. Na realidade, porém, ele é comissionado e fortalecido por Satanás com o único propósito de enganar e perturbar a igreja de Cristo. João fez uma advertência urgente sobre eles. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João 4:1. Os cristãos devem provar os espíritos para determinar se eles provêm do Espírito Santo ou de um espírito demoníaco. Mais tarde, João declarou também que Deus falou plena e finalmente nas Escrituras e ofereceu a mais solene advertência contra qualquer um que afirmasse trazer revelação igual ou contrária às Escrituras. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse 22, 18, 19. O profeta aparece em toda a história da igreja. Já no segundo século, Montano e seus discípulos afirmaram falar em nome do Espírito Santo. No século XIX, Joseph Smith afirmou receber o livro de Mormon do anjo Moroni. Hoje, as ondas de rádio estão cheias de pessoas que dizem falar em nome de Deus através do poder do Espírito. Profecias pessoais estão apenas um telefonema de distância ou em canal de YouTube. Sarah Young, autora do maior best-seller cristão da década, afirma ousadamente que seu livro contém as próprias palavras de Jesus. O profeta continua falando com a fim de fazer você errar. Quarto tópico, o divisor. O divisor usa a falsa doutrina para perturbar ou destruir uma igreja. Ele alegremente divide irmãos de irmãos e irmãs de irmãs. Judas também advertiu sobre eles. No último tempo, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes o que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito Santo. Vós, porém, amados, edificando-vos da vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos do amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vinda eterna. Judas 1, 18, 21. O divisor é desprovido do Espírito Santo, cujo primeiro fruto é o amor, e cuja obra especial é manter os crentes unidos no vínculo de paz. Gálatas 5, 22 e Efésios 4, 3. Este falso mestre promove contendas, não o amor. Ele gera facções, não a unidade. Ele deseja a discórdia,
não há harmonia, congregações e denominações foram frequentemente divididas pelo divisor quando ele promulga suas mentiras. Ele, às vezes, faz uma doutrina menor na marca da maturidade cristã, fazendo com que facções surjam dentro do corpo de Cristo. Ele pode maliciosamente introduzir doutrinas antibíblicas ou pode minar a liderança ordenada. Ele faz tudo pela satisfação perversa quem vem com a destruição. E também o último, o quinto, o abajulador. O bajulador é um falso mestre que não se importa com o que Deus quer, mas se importa com tudo que os homens querem ouvir. Ele quer agradar aos homens mais do que a Deus. Paulo pensava nele como um coçador de ouvidos, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, 3, 4. O bajulador anseia por popularidade, elogios deste mundo. Para manter o respeito de seus seguidores, ele prega apenas as partes da Bíblia que consideram aceitáveis. Portanto, ele fala muito de felicidade, mas pouco de pecado. Muito do céu, mas nada do inferno. Ele lhes dá apenas o que eles querem ouvir. Ele prega um evangelho parcial, que absolutamente não é o evangelho. Ele prega um evangelho vazio para uma igreja lotada. Como os falsos profetas do dia de Jeremias, ele e os milhares semelhantes a ele dizem: paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6, 14. Preste atenção na mensagem que irei dizer agora. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, a quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. Como já tenho dito essa passagem anteriormente. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. 2 Pedro 2:1. Tenho reparado que, conforme as palavras de 2 Timóteo 4:3, hoje muitas pessoas rejeitam cultos, pregações, sérios estudos bíblicos, preferindo shows evangélicos, com falações de pregadores que não passam de animadores de plateia. E infelizmente, o povo sem discernimento é facilmente manipulado por esses falsos mestres, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como se sentindo coceiro nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Desde os tempos bíblicos existem, mas nos dias atuais, estas descaradamente, os pensamentos e costumes mundanos procuram se misturar à doutrina do Senhor. Por isso, observemos que 1/3 das mensagens do Novo Testamento está relacionado ao combate às heresias e às apostasias. A Igreja de Deus, cheia do Espírito Santo, precisa vigiar e defender a sua fé perante as heresias que constantemente ameaçam a sã doutrina recebida pelo Senhor. Cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens,
conforme os rudimentos do mundo e no segundo de Cristo. Colossenses 2:8. No dia do juízo de Deus, os falsos profetas e falsos mestres vão ter uma surpresa. Disse Jesus: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos? Nós em teu nome não curamos? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E a palavra dura que será dita por Jesus: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Mateus 7, 22, 23. Para essas pessoas ainda há tempo de se arrepender, e nós os cuidados e ter a sabedoria para não sermos ludibriados com tudo isso. Amém? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.